Bom Dia Favela. Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. E Test Drive TIM. Teste de graça. A Rede TIM. Tudo bem, tá com outro contatinho. Quinta-feira, minha favela! Muito bom dia pra você que tá aí em casa, pra você que tá indo pro trabalho. É bom lembrar que o nosso programa passa na TV, mas também passa ao vivo no YouTube, tá? Então manda, ó, pra geral e fala que o Bom Dia Favela já tá no ar. Bora ouvir histórias boas? Eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. E na edição dessa quinta-feira, você aí de casa vai assistir o primeiro Festival de Literatura do Cacique de Ramos. Um papo sobre direito da criança e do adolescente e muito mais. Não sai da frente da TV que você vai se amarrar nessa edição. Parar de achar que falar de sexualidade é um tabu, assim. O direito da criança e do adolescente é um assunto que sempre merece atenção. Não é todo mundo que sabe os direitos dos nossos pequenos e as punições cabíveis em lei para quem as desrespeita. E é por isso que nós conversamos com uma advogada especialista nesse assunto. Bora assistir. Bom dia, amigos. Respeito é bom e todo mundo gosta. E isso não vale apenas para quem é adulto. As nossas crianças precisam ser respeitadas. E hoje nós vamos bater um papo com a advogada Gabriela Celestrino para nos falar justamente sobre o direito da criança e do adolescente. Vem comigo! Faço parte aqui do Complexo do Alemão. Tenho 30 anos, sou bacharel em Direito. Minha pesquisa está ligada a biodireito, bioética, falando da reprodução humana assistida. Também estou fazendo pós-graduação na área da família. Eu escolhi Direito porque eu passei por uma situação pessoal muito complicada e eu queria entender como que funcionava a lei assim de perto. Então eu participei de um júri e eu fiquei louca naquele júri. Eu fiquei doida porque eu fiquei, nossa, que legal a atuação do juiz, a atuação do promotor, a atuação do advogado. E eu fiquei muito impactada com aquilo. Por mais que estava sendo muito doído estar ali, porque aquele júri era da minha mãe. Porque minha mãe, ela foi assassinada, mas ao mesmo tempo que estava sendo muito dolorido para mim, porque era uma situação, né, um júri da minha mãe ali, e ver aquilo tudo e depois eu parar para ver aquela cena inteira, então aquilo mexeu muito comigo. Então eu quis fazer Direito por conta disso, para entender o que eu estava vendo. E aí eu fui buscando os meios e consegui finalizar o meu curso e então estou aí atuando na área. Então, nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico a questão do ECA, que é o Estatuto de Criança e Adolescente. Ele protege as crianças e os adolescentes. Tem direitos e tem deveres e está tudo lá. Então, através, da promulgação da lei de 1990, foi feito esses direitos. Porque antes, na década de 1970, a criança não tinha lá os direitos e os deveres dela. Ela não tinha o poder, assim, de se expressar. Não era tida em consideração as expressões dessa criança, desse adolescente. Então, a partir de 1990, isso foi modificado e nós temos o Estatuto do ECA que protege essas crianças e esses adolescentes. É um tema muito pertinente que faz com que a gente reflita são as vulnerabilidades que acontecem dentro da favela em relação a crianças e adolescentes. Violações essas que está muito nítido e passa despercebido por todo mundo que convive e todo mundo que vê na comunidade. Eu vou citar uns exemplos que eu vejo e que eu parei para analisar e que eu parei para estudar
e vi que não é normal as situações vivenciadas dentro da comunidade. Uma delas uma das violações são estas que eu vou citar agora, que é o enfraquecimento dos vínculos familiares. Isso é comum entre crianças e adolescentes. O trabalho infantil, por incrível que pareça, ainda existe e é muito forte em regiões periféricas. O envolvimento com o tráfico de drogas, isso é muito pertinente. A exploração sexual também existe. E a falta de saneamento básico também. E também tem a questão da proteção inadequada do Estado, os tipos de denúncias que acontecem entre adolescentes, crianças e adolescentes no âmbito sexual, estupro de vulnerável, né, que está dentro deles, a questão da intimidade sexual, na questão de divulgação de fotos e fotografias, essas crianças sendo menores de 14 anos, as pessoas respondem por isso, isso é crime. A partir dos 14 anos, pode ser considerado que os adolescentes podem praticar o ato sexual. Menos do que isso, é estupro de vulnerável, mesmo com o consentimento da pessoa. Quando o pai abusa dessa criança, ou um tio, ou alguém próximo, né, abusa dessa criança, como é que é feito o procedimento? Você vai até a delegacia, faz a denúncia. Da delegacia vai ser aberto um inquérito para ser apurado. Dali vai ser encaminhado ao corpo de delito para verificar se realmente existem vestígios do crime com aquela criança. Constatando ou não constatando, já existe um inquérito aberto. Em relação ao crime de estupro de vulnerável, sim, é escutado a criança, é escutado a história, o fato, a dinâmica do fato, como foi. E também é feito o exame de corpo de delito, porque é necessário, diante de crimes assim, o corpo de delito. Aí a criança é encaminhada para o corpo de delito, fez o exame do corpo de delito, volta é anexado esse exame de corpo de delito dentro do procedimento, né, do inquérito, e dali eles encaminham ao MP, ao Ministério Público. Existe um amparo que é assistência social, mas que não tem um amparo tão preparado assim para essas situações. Porque o que você vê dentro de situações assim, né, de importunação sexual, quando o tio beija lá a criança na boca, que não pode beijar, que o pai abusa da criança, você leva isso para o Conselho Tutelar, que é o procedimento. Você leva isso para o Conselho Tutelar, eles fazem um estudo social do caso, é anexado isso no inquérito, isso é levado para o Ministério Público, e aí aquilo é levado ao Judiciário. Mas e depois? Como é que fica depois? Como é que fica a cabeça dessa criança depois? Como é que fica o ser humano ali depois? Se o pai ou a mãe não se importarem, né, de dar um amparo legal, de levar essa criança ou adolescente para uma terapia, para fazer um autoconhecimento e ter uma situação assim, né, de estar passando por cima disso tudo, se os familiares não se ajudarem, eu não vejo uma situação assim, um amparo do Estado para essas pessoas. Eu penso que um dia o Estado vai acordar e vai olhar para essas pessoas que moram dentro da periferia, dentro da favela do Rio de Janeiro, como pessoas assim que têm potência mesmo, que são seres humanos que precisam ter seus direitos dados para elas, porque está na Constituição. Converse com seus filhos.
nutre de informação. Eu acho que isso é muito válido. Você tem que saber o que seu filho está vendo nas redes sociais. Você tem que estar atento a quem ele está seguindo lá no TikTok, a quem ele está seguindo lá no Instagram. Você tem que estar atento às pessoas que cercam seu filho ali naquele local, observar o tempo inteiro e conversar. Acabou o tempo de você não conversar com seu filho. Eu acho que você tem que conversar com seu filho, você tem que ter um diálogo com seu filho e parar de achar que falar de sexualidade é um tabu, assim. Porque você falar de sexo com seu filho é algo totalmente errado. Ele vai aprender da pior forma possível. Eu acho que cabe ter um diálogo assim com o filho, dizendo o que é certo, quem pode tocar em mim? Posso ser tocado? É errado se tocar em mim? Tem que levar esse questionamento desde pequeno. Desde a primeira infância, eu acho que já tem que ter uma atenção voltada para isso. Bom demais, importante demais a gente falar sobre esse assunto aqui no programa. Eu, como mãe, fiquei muito feliz em ouvir essas informações para entender melhor e colocar algumas coisas em práticas e saber dos direitos do meu filho, por exemplo. Então, muito obrigada, viu, pelas informações. E, ó, gente, segue ela lá no Instagram. Vou pedir o Félia para colocar pra gente aqui o Instagram dela, beleza? Ó, beijo pra você! A informação é o produto base para uma população atualizada, que está ligada em tudo que está rolando, gente, ao seu redor. E é através da pesquisa da comunicação e juventudes que o Instituto Raízes em Movimento vem levando mais informação ao Complexo Alemão. Dá uma olhada nessa iniciativa. Bom dia, favela! Hoje nós vamos conhecer um projeto com 22 anos de existência, construindo, produzindo, fomentando e formando pessoas, além de ser um observatório de memórias e histórias aqui no Complexo do Alemão. Vem comigo! Eu sou Alain Brum Pinheiro. Sou cofundador do Instituto Raízes em Movimento, faço parte da diretoria e coordeno o CPDOCA, que é o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Complexo do Alemão, que fica situado dentro do Instituto Raízes em Movimento. Bom, o Instituto Raízes em Movimento, ele é uma organização que reúne pessoas daqui do Complexo do Alemão, por isso Raízes, buscando as pontes na cidade, com esse direito à cidade. O nome vem daí. Hoje, nós temos aí já quase 23 anos e hoje nós nos caracterizamos por dois grandes programas. Um programa na área de comunicação e cultura, que é o Circulando Diálogo e Comunicação na Favela, onde tem várias ações e projetos dentro desse programa, né? De audiovisual, Favela Doc, tem projetos como o jornal Fala Favela e tem várias outras ações nessa área, como o próprio evento também anual que a gente faz aqui na rua. E um outro programa, que é um outro eixo, que é um eixo de produção do conhecimento, é o próprio CPDOC que eu coordeno, que é uma área de pesquisa, que a gente faz também levantamento de dados, que a gente desenvolve fomento de políticas públicas, acompanhamento de políticas públicas. Então é um grande observatório de políticas públicas, produzindo pesquisa, sobretudo pesquisa na área de história e memória do Complexo do Alemão e de outras favelas. A nossa missão, ela tem um lema, que eu acho que talvez seja bem mais interessante, né? Construindo perspectivas de vida para as pessoas, né? Então, o Raízes em Movimento tem como missão o desenvolvimento local do Complexo do Alemão, a partir da produção de conhecimento, e com isso que a gente possa desenvolver de forma articulada e coletiva no Complexo do Alemão. Só para dizer que a gente faz muito o nosso trabalho de forma de criar e fomentar arenas coletivas com outras organizações do Complexo do Alemão, desde quando nascemos. Começamos com o Comitê de Desenvolvimento Local da Serra da Misericórdia, onde fica o Complexo do Alemão. Depois de alguns anos foi criado Juntos pelo Complexo. E hoje nós temos aqui o fórum
de ação popular do Complexo do Alemão, que reúne 23 organizações. Esse eu acho que é um eixo fundamental, que é construir coletivamente ações e resoluções para o Complexo do Alemão. O principal problema que nós temos, a principal dificuldade, é a irregularidade que todas as organizações têm, né? Isso é uma questão generalizada das organizações sociais, sobretudo as organizações de favela, organizações de base. A gente tem muita dificuldade de ter uma regularidade de médio e longo prazo para a consolidação de trabalho. Hoje a gente tem um grau maior de continuidade, mas tivemos muito altos e baixos, muitas paralisações nesses 23 anos. Então, eu acho que o financiamento das organizações locais é muito difícil, né, de gente permanecer com a mesma equipe, amadurecendo e construindo o processo, mas a gente tem conseguido avançar significativamente. Esse eu acho que é um dos grandes problemas, né? E o outro grande problema tem a ver com o que eu estava falando anteriormente. A gente vive numa sociedade muito consumista, muito individualista, e isso rebate na forma do externo das favelas lidar com as organizações locais. Por isso que a gente fomenta muito espaços coletivos dentro da favela, porque há uma dificuldade de agir de forma coletiva e cada um atira para um lado. Então, ter um espaço que possa construir uma agenda única para o desenvolvimento do conglomerado de favelas do Complexo do Alemão é fundamental. Desde 2022, que a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui ao pensar um plano para o Complexo do Alemão. E junto com mais 23 organizações do Complexo do Alemão, a gente construiu um plano de ação popular do Complexo do Alemão, que são ações que nós mesmos vamos desenvolver, outras organizações, mas tem, sobretudo, linhas e principais políticas públicas para o Complexo do Alemão. Educação, saúde, saneamento, juventude, população LGBTQIA+, nas favelas, cultura, todos os aspectos para pensar um desenvolvimento de forma multilateral. E para essa proposta nós temos avançado bastante. Conseguimos já o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que vai ser construído aqui, conseguimos outras ações como uma rede de hortas comunitárias, conseguimos avançar na urbanização articulada, integrada, ambiental e climática da Travessa Laurinda, que tem um problema de mais de 35 anos, isso em um ano. E a gente quer avançar muito mais nessa agenda do Plano de Ação Popular do Complexo do Alemão. A gente entende que envolver as organizações locais, as universidades e, em parceria de diálogo paritário com o poder público, as políticas públicas podem ser muito mais eficientes, porque leva a memória e as formas de cultura e sobrevivência das favelas, que é isso que a gente quer que entre nas políticas públicas, que não seja de cima para baixo, mas seja uma construção a partir da realidade e da vivência local. Então esse é um trabalho que a gente tem feito e que a gente acha fundamental que ele seja levado adiante junto ao poder público de uma nova forma de fazer políticas públicas nas favelas. Pessoal, eu queria muito convidar que vocês pudessem vir aqui conhecer o Raízes em Movimento. Raízes em Movimento que aqui no Complexo do Alemão, dentro da comunidade do Morro do Alemão, Avenida Central 68. É aqui que a gente desenvolve trabalho de pesquisa, levantamento de dados, aqui que a gente desenvolve documentários sobre o Complexo do Alemão. Uma gama de ações, tanto de pesquisa, como de documentário, como de comunicação e cultura, mas pensando a história e a memória do Complexo do Alemão. A gente entende que história e memória não é passado, ele é presente e projeção para o futuro, para a melhoria da qualidade de vida. Então convidaria todos vocês a estarem aqui, conhecer o nosso acervo digital, o acervo Memórias Faveladas, todo mundo pode acessar, o nosso portal CPDOC, que é o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Complexo do Alemão, e que vocês possam contribuir e participar dessa rede de organizações, universidades e também outras organizações externas do território que também contribuem e trabalham com as favelas do Rio de Janeiro. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas para conhecer esse trabalho e construir conosco o desenvolvimento do nosso CPX Complexo do Alemão. Um abraço grande para toda a equipe aí do Raízes em Movimento, viu? Sigam firme no propósito. E antes de ir pro comercial, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você sabia que a ideia primordial do GPS nasceu da cabeça de uma mulher preta? A programadora norte-americana Gladys West
foi a diretora do primeiro satélite a fazer, gente, um mapeamento dos oceanos via radar, o que anos depois facilitaria a criação do GPS. Muitos não sabem que a Gleide, gente, era uma mulher negra, de quem devemos lembrar sempre aqui no nosso programa. E você vai descobrir ainda várias outras curiosidades que nós vamos contar aqui pra vocês, né? Bom demais falar dessas potências, não é não? Agora sim, eu vou pro intervalo rapidinho e já volto. Voltei, viu? Rapidinho, falei pra você. E ó, bora falar de literatura? O Cacique de Ramos fez sua primeira feira literária na Rua Urano, gente, pertinho lá de casa, hein? Em Olaria, com entrada gratuita e adequada para todos os públicos. O evento reuniu muitas culturas e contação de história. Assiste aí. Hoje, com a Feira Literária, apoiada pelo Centro de Memória do diretor Júnior, a gente abre uma nova porta para a cultura, para a essência do ensino, do conhecimento, de tudo que a gente tem ao redor do Cacique, que a gente já vem promovendo há 63 anos, né? Muitos eventos do Cacique são feitos de portas abertas, são feitos para o público, e a gente já tem um vínculo com o ensino, com a educação, a começar pelo Bevilacqua, o colégio que tem aqui do lado, que tem vários projetos conosco aqui, a educação física, a aula de música, a aula de percussão com os próprios ritmistas do Cacique de Ramos. Então é um novo passo, é um novo momento, é uma nova história que a gente desenha voltado para a cultura e para o ensino, tendo como questão principal, né, a feira literária que hoje acontece aqui no Cacique. Espero que seja a primeira de muitas. Trabalhamos para isso, trabalhamos para o crescimento da instituição, tanto como samba, como carnaval e, claro, como ensino, que é o futuro de todos, né? A festa literária surge a partir de uma demanda do próprio território, né, da zona da Leopoldina. É muito interessado também em ter o Cacique dentro desse circuito das feiras literárias, que é um projeto que já vem acontecendo há algum tempo, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. Então, dessa maneira, nós fomos requisitados pela Secretaria Municipal de Educação e, a partir desse convite inicial, desenvolvemos coletivamente uma programação onde o Cacique de Ramos também pudesse mostrar um pouco dos seus saberes, dos seus valores e das pessoas que fazem parte dessa agremiação. E a importância dessa feira para nós é deixar registrado no território, de maneira escrita, tudo aquilo que nós vivenciamos aqui nessa Tamarineira, esse espaço de encontro, esse quilombo onde juntam-se ideias, pessoas, músicas, e toda essa musicalidade é registrada nesse momento, nessa feira. É muito importante para a gente, enquanto Secretaria de Educação, trazer mais de 2.000 alunos para um território tão importante para o samba, né, que é o Cacique de Ramos. Muito importante ressaltar que cada aluno sai desse território com um livro. Então tem a ver com acesso à educação, à cultura, à diversidade, principalmente se a gente pensar na nossa programação. São atividades como oficinas, atividades relacionadas à equidade de gênero, relacionadas a relações étnico-raciais. A gente tem contação de história, jongo, samba e muita roda de conversa também. Eu acho que as nossas crianças têm uma carência muito grande de protagonismo, né? De dar importância, deles conseguirem se ver como peça importante nessa história. Então, quando acontece um evento como esse, que traz todo esse protagonismo, que por onde eles passam, por onde eles olham, conseguem enxergar e ler a história negra, eles conseguem se ver ali dentro. Então, quando vem, traz escolas públicas, que tem em sua grande maioria crianças negras, enaltece essas crianças. A gente não consegue desvencilhar, né, o samba de uma cultura. E a leitura, ela vem trazendo um grande caminhão dessa cultura, né? E aí, se a gente não tiver cultura, a gente não tem leitura. Então, o mais importante é isso. Eu acho que tem que ter parte literária em todos os eventos. Não só em escolas de samba, mas também em lugares com dança, que não tenha só atividades infantis, que tem atividade para todas as pessoas, mas que as pessoas comecem a voltar a ter a leitura
como uma parte cultural da vida. Esse evento é importante, não só para mim, mas para as demais população. Faz com que a gente se possa se interagir mais na leitura, ter o conhecimento, né? Como é bom ler, né? Para abrir mais a mente, não só de uma criança, mas sim como dos adolescentes e dos mais idosos, como os idosos têm. Os idosos que eu digo assim, na faixa de isso. Eu que parei de estudar, na época de adolescente não pude terminar meus estudos, e agora que eu estou tendo a oportunidade de terminar. Então isso aqui para mim está sendo muito importante. Para nós é muito importante estar participando do primeiro Flicacique, uma festa literária, num local que é tradicional da nossa cultura periférica, trazendo principalmente livros afro-religiosos para a comunidade e para todos os nossos leitores. Esse aqui, por exemplo, é uma capa feita por um artista daqui do Cacique de Ramos, o André Cesare, que é artista plástico e que ilustrou pra gente diversas capas para a editora Aruanda também. E a importância desse evento para mim é até dupla, porque além de ser diretor da casa e ser um evento capitaneado pelo Centro de Memória, Domingos Ferreira do Nascimento e por toda a diretoria, o meu trabalho também como ilustrador, né, tem desenvolvido junto à editora Aruanda várias capas, vários trabalhos de ilustração, e ver aqui esse momento maravilhoso de cultura e com novos caciquianos, né? Tenho certeza que no próximo ainda vai ser muito melhor. Uma oportunidade única, né? Porque o Cacique é um território de cultura, né? Uma instituição cultural que abrange muito mais do que a música e o samba, e para mim especificamente é voltar, né, poder trazer de volta as publicações, os escritos sobre os baluartes que me inspiram, né? Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jovelina Pérola Negra, o próprio Bloco Cacique de Ramos, que são temas aí de algumas das minhas publicações de literatura de cordial. Então para mim é um prazer e uma honra ter sido lembrado e convidado para estar aqui na Flicacique. Estamos aqui, né, na quadra do Cacique de Ramos, aos pés da Tamarineira, esse lugar tão tradicional do samba carioca, numa feira que, cara, me deixa até emocionado ver tantas crianças de escolas públicas, muitas de entornos de comunidade, tendo acesso à arte, à cultura, à literatura. A criançada veio, brincou, se divertiu, aprendeu e, cara, isso pra mim não tem preço. Pude falar do meu trabalho, compartilhar a minha história com tantas crianças que eu sei que, de repente, poderiam estar indo pelo mesmo caminho que eu fui no meu passado. Então, muito grato a quem organizou esse evento, porque realmente precisamos disso no subúrbio carioca, principalmente no subúrbio carioca, para que as pessoas possam ter acesso à arte, à cultura e à literatura, principalmente porque realmente a literatura ela salva vidas, assim como salvou a minha. Eu queria deixar um recado para todos que assistem o Bom Dia Favela, que continuem acompanhando o Cacique de Ramos. É muito importante que as pessoas gostem do Cacique de Ramos, como eu costumo dizer sempre, né? E que se transformem também em caciquianos. Então a oportunidade da festa literária é mais uma chance das pessoas se aproximarem desse espaço, desse território e de viverem essa grande identidade cultural que é o Cacique de Ramos. Então que o livro, que os diferentes saberes que essa casa encarna possam fazer você, que é o espectador do Bom Dia Favela, se aproximar também da nossa agremiação. E a gente entende a potência do Cacique de Ramos quando a gente conhece geralmente só a parte da musical e tal, e agora eles aí, ó, mandando tudo na literatura também. É bom demais, né? Potência pura, Cacique de Ramos. Um beijo pra todos vocês. Qualquer hora eu vou aí, ó, dar aquela sambada. E chegou a hora da gente descobrir a boa de hoje, meu povo. Tá na hora dos nossos repórteres mostrarem uma agenda de eventos incríveis pra você aí curtir o fim de semana. Tá preparado? Então, ó, brota! Galera, brota, que vai ser a partir do dia 9 ao dia 24, no Teatro Riachuelo, pelo ator Cleiton Nascimento. Vai estar apresentando lá o seu espetáculo Macacos, a partir das 5 horas da tarde. E você não pode perder, porque o ingresso está a partir de R$17,00.
9h50, gente, brota! Visão Família chegou a boa no final de semana, que vai acontecer dia 9/3 agora, lá no Grupo de Teatro Nós Morro. Vai acontecer Pérola Rara, o Sarau, com direção de Pierre Santos. Será a partir das 20 horas e as distribuições de senha serão 1 hora antes do espetáculo. Brota! Galera, hoje eu tô aqui para indicar o espetáculo musical Leci Brandão na Palma da Mão, que começa sua temporada 2024 com a agenda Sesc Pulsar. Serão 9 apresentações em locais diferentes que você pode conferir no @na Palma da Mão o musical. Bora fazer o alvoroço e agitar a favela inteira. Brota! E aí, anotaram tudo? Então partiu curtir fim de semana com todas as dicas incríveis que os nossos repórteres deram pra vocês, hein? Não vai perder. E ó, nosso programa tá chegando ao fim, mas não fica triste não. Vem comigo. Félia, coloca aqui pra gente, ó, o Instagram é @BomDiaFavelaTV. E o nosso WhatsApp é o 21 999 10 80 90. Lá vocês podem continuar ligadinhos na gente, beleza? Se perder qualquer edição do nosso programa, vai lá no YouTube da TV Band Rio, procura a nossa playlist do Bom Dia Favela e coloca tudo em dia. É isso aí, meu povo. Ó, espero vocês amanhã, hein? Aqui na Band, a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e beijo! Eu tô com bode azer, eu gosto até desse... Bom dia!